explicação sobre inteligência emocional de um curso que eu fiz. Eu apenas vou passar a experiência que eu tive e vou tentar passar o que eu aprendi de uma forma bem simples, porque o conteúdo ele é bem grande, então é mais para vocês saberem o que eu aprendi e tirarem alguma coisa que sirva para vocês, tá? Primeiramente, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional nada mais é do que você identificar e conseguir gerir as suas emoções com maior facilidade, tá? Então você vai conseguir perceber o que você está sentindo e como você deve agir quando você estiver sentindo essas emoções. Então nada mais é do que isso. Então eu vou falar sobre os 4 pilares da inteligência emocional. Eu vou passar um por um, explicando mais profundamente, tá? Tem uma pesquisa que fala que 75% dos gerentes de contratação, eles são mais propensos a promover um funcionário que tem uma inteligência emocional alta. E 59% disseram que não contratariam um candidato com uma inteligência emocional baixa. E 58% do desempenho de um profissional, ele está totalmente ligado à inteligência emocional. Então a gente acha que é uma coisa superficial, mas é uma coisa muito importante, tá? Os 4 pilares para você começar a ter uma inteligência emocional são o autoconhecimento, a autogestão, a empatia e a gestão de relacionamento. E eu vou explicar um a um para vocês, tá? Então assim, o autoconhecimento nada mais é do que você se conhecer as suas emoções. A autogestão é assim, eu me conheço, então agora como que eu vou gerir tudo que eu conheço? Como que eu vou me adaptar? Como que eu vou tomar minhas decisões? A empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, né? E conseguir ter um convívio social bacana. E o gerenciamento de relacionamentos é como você vai gerir uma equipe ou uma convivência na sua família, enfim. Eu vou explicar eles um a um, tá bom, pessoal? Antes, eu queria dar uma dica para você começar a observar como a nossa mente trabalha. Então, por exemplo, tudo é uma questão de treinamento, tá? Então, vamos supor que você quer comprar um celular, um iPhone 8. Quando você começa a andar na rua, você começa a perceber várias pessoas com iPhone 8 que você antes não percebia. Porque como você quer aquilo, o seu cérebro começa a observar aquilo. Eu dei um exemplo de celular, mas isso acontece com N fatores. Eu quero comprar um carro, um Astra. Nossa, aí você começa a ver vários Astras na rua. Então, assim, o seu cérebro ele te redireciona para aquilo, tá? Então, nada mais é do que um exercício. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, antes de começar a falar da inteligência emocional em si, eu vou falar um pouquinho de estresse e de antifrágil. O mundo que a gente vive hoje, a gente conhece ele como mundo VUCA. Então é um mundo de mudanças rápidas, imprevisível, multidisciplinar, com várias coisas ao mesmo tempo. Um exemplo claro disso é o que a gente está vivendo, essa pandemia. Então assim, foi uma coisa imprevisível, que a gente teve que fazer um monte de mudança rápida, se tornar multidisciplinar e cada hora é uma verdade que aparece, né? Então a gente, o tempo todo a gente vive esse mundo. Com isso, chega o quê? A tecnologia. A tecnologia fez com que a gente mudasse as nossas prioridades. Tem a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que a gente aprendeu aí na escola, né? Que são das nossas necessidades básicas. Então, a primeira delas é o quê? O ar, a água, comer, dormir, enfim, necessidades que todo ser humano precisa. Hoje, essas necessidades mudaram. O pessoal vai sair de casa e fala, putz, deixa eu ver se tem bateria no meu celular. Ai, será que onde eu vou tem um Wi-Fi? Ai, será que meu 3G vai funcionar, meu 4G? Então, assim, a internet hoje está na frente das nossas necessidades. E, mediante a tanta informação que a gente recebe, rede social, trabalho, estudo, a gente acaba ficando uma coisa que a gente chama de infoxicado, que nada mais é do que excesso de informações. Então, o que acontece quando a gente tem esse excesso de informação? A gente fica estressado e ansioso. E nem sempre a gente sabe lidar com isso. E é aí que entra a parte da inteligência emocional. Então, assim, pra gente tirar essa ansiedade, esse estresse, eu vou dar algumas dicas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Então, assim,
Nem passado, nem futuro. A gente tem que viver o que está acontecendo agora. O passado não se muda e o futuro você não tem como prever. Então, tenta se concentrar no que você está vivendo agora, no seu presente. Contato. Nesse momento de isolamento social, vamos ter contato com a família, com os amigos. Essa palestra, por exemplo, que a gente está assistindo hoje, é um momento de descontração, é um contato que a gente está tendo com os nossos colegas de trabalho. Olhe para si mesmo, busque o seu autoconhecimento, a sua autogestão, crie uma rotina, assim como você tinha uma rotina quando você ia trabalhar, crie uma rotina na sua casa também. A rotina é muito importante na nossa vida. Veja notícias, mas de uma forma moderada, não veja toda hora, ficar assistindo tragédia, fake news. Busque também notícias boas que vão alegrar o seu dia. Lazer e saúde, primordial mesmo em casa. Tira um momento para você assistir um filme que você gosta, uma série, fazer um exercício, comer bem. Então, assim, isso já vai gerando menos ansiedade, menos estresse e vai fazendo com que emocionalmente a gente fique melhor, né? Então, já falei um pouquinho do estresse, vou falar agora um pouquinho sobre o antifrágil. Então, assim, o que a gente tem que ser? Resiliente ou antifrágil? Primeiro de tudo, o que são essas palavras, né? O que é o frágil? O frágil é quando a pessoa ela é submetida a muita pressão e ela simplesmente espana, ela não dá conta, ela não consegue passar por aquilo. O robusto é aquele que passa por um estresse, ele sai desse estresse, mas ele não aprende e não muda absolutamente nada. O resiliente, ele já passa por aquele estresse e consegue voltar para o seu estado natural. E o antifrágil é aquele que passa por esse momento e ele aprende, ele cresce e ele melhora. Então, em alguns momentos a gente vai ser resiliente sim, mas para ter a nossa inteligência emocional a gente precisa ser antifrágil. Então a gente precisa passar por aquele momento, melhorar e crescer. Tem coisas que a gente acha que tudo a gente tem que absorver. E é por isso que a gente fica estressado e ansioso. Então, assim, quando você passar por um problema, você tem que fazer algumas perguntas para você, que são 3, são perguntas básicas. Primeiro, você vai controlar o que está acontecendo? Você controla isso que está acontecendo? Sim ou não? Se a resposta for não, deixa isso para lá. Mas vamos supor que a resposta seja sim. Você vai fazer a seguinte pergunta, a segunda. Você tem influência sobre isso? Você toma a decisão sobre o que está acontecendo? Sim ou não? E a terceira, qual é a ação que você vai fazer? Porque assim, se você não controla o que está acontecendo, se você não tem influência e se você não vai decidir nada, então você aceita aquilo e para de sofrer, para de ficar nessa ansiedade, nessa neura. Agora, se você controla, você influencia e você que vai tomar a decisão, então você muda com as suas ações. Então, assim, em determinadas vezes da nossa vida, quando a gente vê que a gente não tem controle nenhum daquilo, a gente tem que se acalmar e esquecer aquilo. E não ficar agarrado naquele problema, ansioso e estressado, porque você não vai conseguir mudar aquela decisão porque não depende de você. A gente tem 2 modelos que podem acontecer com a gente, que é o modelo reativo e o modelo antifrágil. O que é um modelo reativo? É um modelo que você espera o problema acontecer para você poder reagir. Só que o que acontece quando você espera o problema acontecer e reage? Você vai entrar numa zona de pânico, você vai ter uma reação estressante e você vai conseguir resolver aquele problema e se superar, mas você pode causar um trauma. Então, assim, quando você espera o problema acontecer para reagir, aquilo não vai ser uma experiência boa para você. Já no modelo antifrágil, você se antecipa àquele problema. Claro, nem todos os problemas a gente vai conseguir se antecipar, mas os que a gente conseguir é o que vai gerar mais prazer na nossa caminhada. Então, assim, você vai entrar numa zona de aprendizado e de superação. E isso vai te trazer um crescimento. Então, você não vai se sentir estressado e pressionado com aquele problema. Então você vai conseguir absorver aquilo e ter uma experiência boa, mesmo sendo um problema, tá? Agora eu vou entrar no segundo pilar, que é o autogestão e o autoconhecimento. Para a gente ter um autoconhecimento e fazer uma autogestão, tem alguns passos aí que a gente tem que refletir e fazer um exercício, tá? Pra gente se conhecer, exatamente. Na verdade, assim, a gente se conhece, só que a gente não exercita isso e a gente esquece. O que você atingiu até aqui? O que você tem que pensar?
que eu conquistei até hoje? Eu conquistei minha graduação, eu casei, eu tive filho, eu tive o emprego que eu queria, eu tô no cargo que eu quero. O que eu já conquistei, que pra mim é valioso? Quais são as minhas paixões? O que eu adoro fazer? Eu amo fazer isso. Nossa, quando eu faço isso, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Isso é uma coisa que me faz sair 6 horas da manhã da cama num sábado pra fazer isso muito empolgado. Quais são as minhas paixões? Quais são as minhas forças? O que eu tenho de melhor? Eu sou uma pessoa que tem honestidade, sou entusiasmada, eu trabalho muito bem em equipe, eu tenho uma liderança muito boa. Quais são as minhas forças? O que faz eu ser uma pessoa boa pra cima? Qual é o seu repertório? O que você já viveu até hoje? Quem você é? Quais foram as dificuldades que você passou? Qual é o seu mestre ou a sua referência? A gente sempre tem uma pessoa que a gente se espelha, seja a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, ou seja um ator, um artista, enfim, um gestor, qualquer pessoa. Sempre tem uma pessoa que você se inspira, que você fala, nossa, olha o que esse cara fala, ele tem sabedoria, sabe? Eu quero poder fazer igual ele. E o sexto e mais importante, qual é o seu propósito? O que você está fazendo hoje? Tem um propósito para você? Você é feliz fazendo isso? Quando você faz toda essa trajetória, que é a sua vida, você começa a se autoconhecer, para você se autogerenciar. E o mais importante, qual é a sua dor? O que hoje te causa desconforto, te causa ansiedade, te sabota, seja uma coisa interna ou externa? O que hoje para você é uma dificuldade? Quando você reflete sobre tudo que você já passou e tudo que você está sofrendo, você consegue se conhecer e fazer a sua autogestão. Claro, gente, isso é um exercício, tá? Eu tô falando como é, mas a gente tem que exercitar isso, a gente tem que fazer isso pra gente poder entender o que tá acontecendo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre empatia e comunicação não violenta. Essa parte, gente, é uma das mais importantes para você ter uma inteligência emocional, porque você tá lidando com o outro, tá? Então, assim, 90% dos nossos sofrimentos acontecem por causa do que a gente interpreta. E aí que tá o nosso erro. Porque a gente não pode se basear em rótulos, a gente tem que se basear em fatos, em credibilidade. Então, por exemplo, eu vou contar uma história. Imagine que eu tenho uma empresa e o meu diretor da empresa começou a chegar atrasado uns dias, a se ausentar outros dias, então eu já tô percebendo que tá acontecendo alguma coisa estranha. Aí eu vou escolher o que eu quero do que eu percebi. Eu nem falei com ele, eu só tô percebendo só. Então eu escolhi que, eu acho que ele tá fazendo entrevista de emprego. Eu acho que esse cara não tá feliz, tá fazendo entrevista de emprego. Aí eu chego a interpretar, eu falo, realmente ele tá fazendo entrevista de emprego porque ele tá saindo mais cedo, né, 1 hora mais cedo, e de manhã tá chegando um pouquinho atrasado, que são as horas que você mais ou menos vai fazer uma entrevista. Então eu já criei uma hipótese, a minha conclusão é que ele realmente está fazendo uma entrevista, ele vai procurar outro emprego, e a minha convicção que eu vou agir é que eu vou contratar outro cara, porque eu tenho certeza que ele vai me abandonar de uma hora para outra. Então assim, eu nem falei com ele, eu criei uma situação com base no que eu interpretei. Então, por exemplo, um cara escreve um e-mail em caps lock, o que você vai pensar? O cara é um grosso. Você não vai pensar que o teclado dele tá quebrado, por exemplo? Ele não veio nas últimas 2 reuniões. Ele não liga pro projeto. Será que ele não teve um problema com o filho dele? Ele se atrasou nas últimas 3 reuniões. Ele sempre se atrasa. Pô, mas nas outras reuniões ele chegou primeiro que todo mundo. A gente tira uma conclusão que nem sempre é a verdadeira. E isso, o que tem a ver com a empatia? Com essas conclusões, a gente acaba confundindo o que é essa empatia. Então, por exemplo, uma pessoa está com um problema, eu vou aconselhar ela. Então, por exemplo, poxa, eles nunca me chamam para almoçar, eu sempre acabo almoçando sozinha. Pô, eu já falei 1000 vezes para você deixar esses caras lá que eles têm inveja de você. Eu não tô sendo empática com a pessoa. Minha mãe tá no hospital, eu tô preocupada. Tadinha, você quer um abraço? Você quer um chocolate? Quer ir dormir na minha casa? Você tá consolando a pessoa.
Ou se não, você compete com ela. A pessoa chega pra você, ai gente, meu dia não tá bem hoje, tô esgotada. Ah, o seu dia não tá bom? É porque você não viu o meu. Eu tive um maior problema no serviço, não sei o quê. E encerrar o assunto. Nossa, você não vai acreditar o que aconteceu. Ah, não, esquece isso. Bola pra frente, vamos pra uma balada, não sei o quê. Então, assim, nada disso é ser empático. O que é ser empático? É você observar, ouvir a pessoa sem julgar, sem fazer nenhum pré-julgamento. É você realmente observar e não interpretar com o que você acha que é o certo. É você reparar no sentimento, você sentir o que aquela pessoa está fazendo, você realmente perceber o que ela está passando. Você buscar a causa, a raiz daquilo, a necessidade, porque às vezes a pessoa já tá te contando uma coisa, mas o estopim dela foi lá atrás. E aí sim, depois que você analisou tudo isso, você pode talvez tomar uma ação, ajudar aquela pessoa. Então, gente, inconscientemente a gente faz mais interpretações do que observações. E aí a gente não consegue exercer a empatia, tá? Não é fácil ser empático, é uma coisa que você tem que praticar todos os dias para que uma hora isso seja uma coisa natural, mas é difícil, não é sempre que a gente consegue. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo certo, mas não é, tá? E agora, por último, eu vou falar sobre gerenciamento de relacionamentos. Para a gente gerenciar conflitos e relacionamentos, tem algumas dicas que a gente pode fazer isso de uma forma que dê certo, tá? A primeira delas é ter empatia, que eu acabei de explicar. Agora eu vou falar sobre negociação, influência, conexão e feed forward. Eu acho que é assim que fala. Bom, primeiro, negociação. Quando você precisa gerenciar um conflito, além de você ter empatia pela pessoa, você tem que negociar com ela algumas vezes, porque aquilo é um conflito e você precisa resolver aquele conflito. Então, para você negociar isso, você primeiro tem que entender o que está acontecendo, investigar o que está acontecendo, reconhecer os padrões e as mudanças que você quer que aconteça, para depois você fazer uma negociação com a pessoa. Então, assim, você tem que estar por dentro de um contexto todo antes de sair propondo qualquer coisa que talvez nem tenha pé nem cabeça, né? E a conexão e a influência, como que ele funciona? A gente tem um ciclo pra gente ter uma influência com uma pessoa. Então eu vou dar o exemplo meu e o do Wilson, tá? Eu sou do RH, ele é do marketing. Então assim, a partir do momento que eu e ele trabalhamos na mesma empresa, a gente tem uma conexão. Por quê? Porque a gente trabalha na mesma empresa. A minha área dele se conversa bastante, então a gente acabou começando a ter um relacionamento, porque eu preciso que ele me ajude com endomarketing, por exemplo, que é isso que a gente está fazendo, e aí ele me dá dicas, eu também, e a gente começa a criar um relacionamento profissional. Aí eu vejo que as dicas dele, nossa, são muito boas, tá me ajudando muito, e aí eu acabo criando uma confiança nele. Então, a gente começa a se abrir mais com a pessoa, né? Porque a gente confia nela, a gente começa até a ir para âmbitos pessoais, se torna até um amigo, né? E aí a gente vê valor naquilo que a pessoa tá fazendo. Então a gente começa até a copiar aquilo, pedir sugestão, pedir conselho, pedir ideia, e aí aquela pessoa vira uma influência pra gente, positiva. Então a gente fala, poxa, eu posso confiar nessa pessoa, eu posso contar com essa pessoa porque ela tem uma influência na minha vida, né? Que nem o Wilson, por exemplo, tem uma influência na minha área muito boa, muito gratificante, me ajuda com muitas coisas. Então, para eu gerenciar um conflito, eu tenho que ter uma influência para essa pessoa, porque senão nada do que eu falar, ela vai considerar, porque se eu não tenho influência sobre ela é balela isso que eu tô falando para ela não vai nem querer saber. E o feed forward que ele é o inverso do feedback. O feedback você recebe depois que você já apresentou alguns resultados e aí você vai receber o retorno daquilo. Então, por exemplo, eu fiz um dashboard e aí o meu cliente falou, olha, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso foi bom, isso não foi bom. Isso é o feedback. O feed forward é diferente, ele é a antecipação do que eu vou fazer. Então, assim, antes mesmo de eu fazer aquele dashboard,
eu já tive um alinhamento, eu já vi a expectativa. Então, ele é melhor do que o feedback, porque o feedback nem sempre é positivo. O feed-forward já é, porque como ele antecipa aquilo, a chance daquilo dar certo é muito maior. Isso também é fundamental para a gente gerenciar os nossos relacionamentos. E aí fica toda a cadeia de empatia, negociação, influência, conexão e feed-forward. E aí eu vou falar como que você consegue pegar essa gestão de relacionamento para ter, por exemplo, conversas difíceis. Às vezes a gente vai conversar com o nosso esposo, por exemplo, uma coisa muito delicada, ou com a nossa mãe, ou com o nosso chefe, por exemplo, ou com o nosso colega de trabalho, enfim, a gente pode usar isso para qualquer âmbito da nossa vida. Então, primeira coisa, nunca negligencie as emoções, porque a gente é ser humano, a gente não tem como se fingir de robô, não ter emoção, não ter sentimento. Ainda mais numa conversa difícil, que é uma coisa estressante para ambas as partes, né? Então, antes da conversa, primeiro você tem que ver como você tá e como a outra pessoa tá. Então, assim, será que se a pessoa estiver muito nervosa, muito alterada, ou você, não vai adiantar você ter aquela conversa, vai piorar. Então, assim, veja como vocês estão para que vocês fiquem de uma maneira tranquila. Durante a conversa, você também tem que ficar de olho na postura da pessoa, porque conforme você vai falando sobre aquele assunto, a pessoa já vai se alterando, ou positivamente ou não. E aí você tem que ir mais a fundo, você tem que identificar a causa daquela emoção, o porquê que aquela pessoa fica tão nervosa quando você fala sobre isso. E você tem que aceitar a emoção do outro. Não concordar, você não precisa concordar, falar que a pessoa tem razão, mas você tem que aceitar que ela esteja passando por aquilo, porque para ela aquilo é uma coisa difícil. E no final da conversa, é a hora da ação, é a hora de deixar todas as expectativas alinhadas e montar um plano. E você aí vai entrar com a negociação para que tudo aquilo seja completo. Então, assim, emoção, gente, é a nossa vida, faz parte da gente, tá? E aí, para finalizar tudo, né, eu queria dar algumas dicas pra gente sempre lembrar e que também vai fazer com que a gente seja emocionalmente mais inteligente, tá? Então, primeira coisa, você não precisa sorrir o tempo todo e nem estar bem todos os dias. A gente não é um robô, como eu falei, a gente é um ser humano, nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai sorrir. Claro, o dia que a gente estiver bem, que bom, né? Mas isso não vai ser sempre. O óbvio, gente, ele sempre precisa ser dito. O óbvio, ele é óbvio pra mim, porque eu quero aquilo, porque eu sei o que eu quero. Mas quem vai me trazer o resultado, se não for eu, se for o outro, você tem que alinhar as expectativas com ele. Você é a cultura da empresa. Não importa se o outro não está fazendo certo, você tem que fazer o certo para duas coisas. Uma, para que você faça o certo, e outra para que a pessoa se espelhe em você e você possa falar, ó, cara, isso não é certo, seja a cultura da empresa, mas isso tem parte de você. Toda a ação gera um resultado, seja positivo, seja negativo. Se eu não fizer nada, eu não vou ter um resultado. Se eu fizer alguma coisa, eu posso não ter um resultado que eu gostaria, mas um resultado eu vou ter. E as chances disso ser positivo são muito grandes. Empatia é uma escolha, nem todo mundo quer ter empatia por ninguém. Mas se você escolheu ter, você tem que se esforçar para se colocar no lugar do outro, porque não é fácil. A gente fala, eu entendo o que você está passando. Não, nem sempre você entende. Se você nunca viveu aquilo, talvez você não entenda o que a pessoa está passando. E todo ponto de vista é visto de um certo ponto. Pode ser que tudo que eu acabei de falar para vocês tenham interpretado de uma forma que eu interpretei de outra, porque o meu ponto de vista não é o mesmo que o de vocês. Então, assim, essas são algumas dicas para a gente fazer uma reflexão diária e poder exercitar a nossa inteligência emocional. Pessoal, foi isso. Eu tentei fazer uma forma resumida, mas que trouxesse uma mensagem bacana para vocês. Não sei se ficou aí bom aí, podem me dar os feedbacks ou os feed-forwards. E eu espero que vocês tenham gostado.